Retornando, que tive aqui umas trocas de conversa. Vamos manter os nossos pensamentos elevados ao Mestre Jesus, buscando essa sintonia, essa alegria de estarmos juntos, essa alegria contida como verdadeiros irmãos que somos, uma grande família, que possamos continuar trabalhando para a nossa própria melhoria, pensando sempre positivamente, buscando sempre a presença amorosa do Mestre Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos, esse amor verdadeiro que Ele irradia sobre nós desde todos os tempos. Obrigado, Jesus, por tudo que nos desse, principalmente pela vida de espírito imortal. A nossa gratidão por nos aceitar como a tua seara de amor, como nosso mestre, como nosso guia. E obrigado, Mestre Jesus, por todas as benesses que recebemos, mesmo aquelas que ainda não entendemos, mas que tenhamos a certeza, a convicção, como cristãos que somos, que tudo que vem de vós, que vem de Deus, é para o nosso próprio aprendizado. Mesmo nesse momento que passamos, um momento difícil, um momento complexo, um momento desafiador, mas que ao mesmo tempo nos abre um leque infinito de oportunidades para que possamos fazer a diferença, para que possamos colaborar. Conte conosco, Mestre amado, como soldados do bom combate, no trabalho de pacificação, começando conosco mesmo, e irradiando para toda a sociedade. E em teu nome, meu querido, permite iniciarmos mais essa atividade na tua seara de amor. Obrigado, Jesus, e assim seja. Então, vamos nós, já me colocou como co-host aqui? Já coloquei e já botei para gravar. Então, tá bom, vamos compartilhar. Compartilhar aqui. Só um detalhezinho, gente. Eu vi um barulho a mais aqui em casa. Eu estou com uma pequena reforminha aqui. Pedi para dar uma maneirada, mas imagina, pode acontecer alguma coisinha aí. Então, me perdoe. É até pior quando a gente pede isso aí. Então, vamos ver se a gente consegue aqui. Escolha das provas. Essa história aqui eu sempre conto para vocês, que dá um exemplo bem claro do porquê nós escolhemos as provas. O coronel arrependido e o seu planejamento reencarnatório. Lembramos que a gente sempre faz nosso planejamento reencarnatório. Um dia um casal estava visitando o MASP em São Paulo e viu uma carta do então naturalista Charles Darwin. E ele ficou extremamente revoltado com os adjetivos que o Charles Darwin dava ao Brasil. Um país que eu jamais colocaria os pés um país como esse. E desandou a falar mal desse país. Um país insano, um país ingrato, um país violento e tal. E a pessoa ficou revoltada, falou, como é que essa pessoa vem aqui e começa a falar mal do nosso Brasil, né? Aí a esposa, que já tinha lido a carta, falou, continue lendo a carta dele. Aí ele começa a relatar um país que ainda mantém a escravidão, onde as famílias, ele foi hospedado na casa de uma família, onde cada membro da família tinha um instrumento para cada escravo, inclusive uma tábua com prego, que é até dói quando a gente fala isso, mas para enfiar embaixo das unhas dos escravos, assim, sem mais nem menos. Quando ele pediu um copo d'água, o escravo demorou um pouquinho, foi açoitado, foi violentado desse tipo de forma na presença dele. Aí a pessoa entendeu a revolta do Charles Darwin. Por que a gente está falando de Charles Darwin? Porque esse coronel aqui, desculpa, gente, ele
Foi aqueles coronéis de antigamente, que era dono de tudo, era dono da cidade, era o juiz, era o padre, era o patrão, era o doutor, era o casamenteiro, era tudo dele. Inclusive com os escravos, era da pior maneira possível, inclusive mostrando aí a imagem. Agredia por qualquer motivo. E, evidentemente, as pessoas desencarnam. E ele também era senhor de tudo aqui, mas não senhor da morte. E quando chega lá no plano espiritual, é mostrado para ele a ficha corrida desse cidadão. Tudo que ele aprontou de tortura, tudo que ele violentou com as pessoas, tudo que ele abusou com relação às pessoas. Ele ficou desesperado, porque disseram, você vai ter que resgatar tudo isso. E era muita coisa. Só que o mentor disse, você pode escolher como você pode resgatar isso. Aí ele pediu, então como é muita coisa que eu aprontei, eu vou pedir para nascer negro, porque ele abusou muito dos escravos, eu quero nascer paupérrimo, eu quero nascer com deficiências físicas e mentais, eu quero ser abusado pelas pessoas, quero ser abandonado pelas famílias, eu quero sofrer de lepra, eu quero sofrer de tudo quanto é situações. Diga, alguém ia falar? E o mentor sereno falou para ele, não, você não precisa retornar dessa forma. Mas como que eu vou resgatar tudo essas peripécias que eu aprontei com as pessoas? Falou, não, você vai retornar uma família normal, sem problemas financeiros, você vai ter um corpo saudável, todo tranquilo, família estruturada, sem problema algum. Aí ele fala, mas e tudo isso que eu fiz, como é que eu vou fazer? Simples, respondeu o mentor. Retornarás como médium. Médium de cura. Aí ele disse, só isso? Falou, só isso. E como é que eu vou resgatar aquelas pessoas que eu machuquei? Por você, como médium de cura, você vai atender todas aquelas pessoas que vão reencarnar também na sua área de atuação. No tempo aprazado, a sua mediunidade vai se manifestar e você começa a trabalhar e atender todas essas pessoas. Beleza, maravilha, gratidão. Aí eu pergunto para vocês, eu acho que ele cumpriu? Pode abrir os microfones. Vamos fazer pergunta diferente. Você acha que é fácil voltar com o médium de cura? Eu acho que ele Eu acho que não. Eu acho que ele não deve ter conseguido, porque é muito difícil voltar como médium de cura. A gente que é um simples médiumzinho, a gente já tropeça e já fica, né, pensando na dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Que dirá um médium de cura? A Além é disso grande. também... Desculpa, Silvana, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu acho que, além disso, você mesmo colocou que ele iria desenvolver a mediunidade dele tardiamente. E é muito difícil isso, quando você tem a missão e você tem a necessidade tardia, você já tem a sua vida feita. Então, é difícil ser médium de cura, e é muito mais difícil quando você aceita a mediunidade muito mais velho. Na realidade, não foi tardia, falou, num tempo aprazado, a sua mediunidade vai ser desenvolvida. Uma cara. Oi. Diga. Além do mais, além de ser difícil, porque ele vai passar hoje em dia com tantas moléstias, e, aliás, é um mundo, né, de provas, expiações, então todo mundo aqui está sofrendo alguma coisa. Quando aparece um médium de cura e esse médium é um médium bom, ele atrai muitas pessoas
ele fica famoso, aí ele vai ter que lidar com uma outra questão, que é o orgulho, e que ele não pode se perder. A vaidade, está aí o João de Deus para provar, né, que não é fácil cumprir essa missão. Então, tem o João de Deus, até o Arigó, pode ver que muitos que incorporaram, que receberam o espírito do Dr. Fritz, morreram em situações até complicadas, né, tragédias. Porque se perderam realmente. Mas vejam, como a bondade de Deus é divina. A pessoa ele judiou, ele foi torturador, ele foi cruel, mas cruel ao extremo. As pessoas falam, não, você não vai precisar passar por isso. Você vai ser médio de cura. Né? Aí ele retornou. Beleza, maravilha. Pediu tanto de coisa e deram médio de cura para ele. Ele tinha disponibilidade, que não precisaria trabalhar, porque a situação financeira dele era confortável, da família era confortável, ele podia se dedicar. E ele começou, realmente. Aí atendia, todo dia estava lá no centro espírita atendendo as pessoas. Aí, como o Silvano falou, o nome dele foi crescendo, foi ficando famoso, aí ele já começou a se sentir o dono do pedaço, aí já não ia mais todo dia, uma vez por semana. Depois já começou cada 15 dias, depois já começou a impor uma série de condições para atender, depois uma vez cada mês, depois no final só atendia em casa com horário marcado e, por fim, desistiu da missão e não atendeu mais. É óbvio, retornou ao plano espiritual. Chegando lá, foi posto de novo para ele. Olha, te dei uma oportunidade e você jogou fora. Aí ele pergunta, e agora? Aí responde o mentor, lembra da sua lista que você pediu? Então agora você vai retornar com ela. Então quando a gente vê muitas vezes pessoas nessas situações, não é para a gente se acomodar, porque tem acho que na Índia, o karma significa o seguinte, você não pode interferir, porque é karma dele. Inclusive, Madre Teresa de Calcutá teve muitas dificuldades de trabalhar lá, porque as pessoas falavam, não, isso é karma, ele tem que passar por isso. Tá? Aqui não, a gente nem utiliza esse termo karma. Né? A pessoa veio, passou por isso, exatamente porque ele estava respondendo alguns processos do passado dele. Tá? Mas não implica que a gente não possa ajudar. Tudo bem aqui? Sim. Então, tá bom. Você quer uma pastilha para garganta, Macário? Eu tenho aqui, ó. Tá aqui comigo. Manda para mim. Manda para mim. Não, isso aqui é do meu passado. Eu não fumei nessa encarnação. E tem esse pigarro aqui que é complicado. Pois é. Vamos embora. Acabou que não quer andar isso aqui fora. Aí, calma, foi. Aí, foi. Provas ou expiações? É uma pergunta. E aqui, essa figura, mostrar para vocês, que eu sempre gosto de dar exemplo desse. O Nick Vujicic, não sei se é assim que pronuncia, com certeza não é, mas essa pessoa nasceu sem os braços, um pouquinho de perna, um pezinho, uma coisa assim. Tá? A mãe dele o abandonou, só voltou a pegá-lo aos 5 anos de idade, e hoje ele é casado, ele tem filhos e dá palestra de motivação, palestra motivacional. Ele é uma pessoa que tinha tudo para se revoltar, para reclamar. E olha o que ele fala aí. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Nick Vujicic. Então, provas ou expiações. Vamos lá. Aí aparece uma tarja aqui. Eu sei que a Verônica está com a fônica, mas dá para ler, Verônica? Dá. Por favor. Provas ou expiações. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual.
Então, eu acho que achei bem pesado, mas depois vocês vão ver quem falou isso. O discípulo reprovação. Não está falando nem de expiação. Discípulo rebelde e preguiçoso. A estrada do trabalho e da edificação espiritual. Achei pesado, mas não dá para questionar quem falou isso aqui, né? A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Emmanuel, está lá no Consolador. Então não dá para a gente contestar. Ô, Macaco. Oi. Eu não sei onde que eu li isso. Ou alguém me falou. Mas foi na internet, por uma prova ou por uma expiação. E a pessoa respondeu, via de regra, quando a pessoa aceita, por mais difícil que seja, e sem murmurar, sem reclamar, é uma prova. Agora, quando é expiação, normalmente a pessoa esperneia, reclama muito, murmura. Isso aí tem alguma... Espiritualmente, isso aí tem alguma lógica? Tem lógica, sim. Normalmente a prova, você pede, o Espírito pede a prova. Embora falando aqui rebelde e preguiçoso, o próprio Emmanuel, quando ele teve a oportunidade lá na época naquele livro 2000 anos, quando ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, ele perdeu essa oportunidade, porque rebelde, não foi preguiçoso, mas foi rebelde, não quis aceitar isso, né? Mas depois ele pede essas provas, né, que ele vai passando, quando ele vê como Nestor ou Nestório, não lembro bem, nos 50 anos depois, né? Aí já foi uma prova que ele pediu, outra que ele foi cego pelo próprio filho. Então, prova, né? Agora, a expiação é quando o espírito ele sabe que precisa resgatar aquilo lá e ele não quer, ele não aceita, porque acho que é muito. Vamos voltar lá no Coronel, ele pediu todas aquelas punições lá. Seria uma prova, se ele aceitasse, né? Mas se ele não aceitasse, poderia ser imposta aquela lista para ele, aí uma expiação, aí ele começaria a reclamar. Normalmente, a pessoa que passa por expiação, ele não aceita. Eu sempre gosto de dar exemplo de pessoas que já passaram, para não trazer contra o seguinte. Vamos pegar o nosso amigo, nossa amiga, nosso irmão, o Hitler. Esse homem vai ter que resgatar um dia. Vocês imaginem como será o resgate dele? Será que ele tem condições de pedir como prova? Ou será que tem que ser expiação? Né? Entenderam a situação? Posso seguir? As provas sempre existirão, mesmo para os espíritos superiores, porque trata de desafios evolutivos espirituais. Vamos pegar que exemplo que nós temos aqui de provas para espíritos superiores. Próximo de nós aqui, Chico Xavier. Mas Chico, a gente nem considera prova, considera missão. Um Divaldo Franco, uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce. O que Jesus passou aqui... Dele foi missão. Foi uma missão, né? Uhum. Também, né? Jesus foi uma missão. Aos olhos... Isso. E aos olhos de Deus ele foi totalmente aprovado, né? Também. Ele levou mais ele ainda. Nossa, e para quem entende Jesus, o próprio Emmanuel, ele que a gente tinha comentado outro dia lá, que Jesus levou 1000 anos para se preparar, para preparar o perispírito para reencarnar aqui na Terra. Foi Emmanuel que falou isso, né? E Jesus, a missão dele foi, que a gente conhece, 3 anos. Em 3 anos, ele revolucionou, no bom sentido, toda a nossa história, toda a humanidade. Então, essa missão, ele sofreu
Não? Olha, eu acho que, eu não sei quem colocou aí, não sei se foi o Romal, e eu já assisti e gosto disso, que ela deu uma explicação fantástica, maravilhosa, naquela frase de Jesus: o fardo comigo, Jesus falando, o fardo comigo é leve. E alguém desafiou ela para provar isso cientificamente, e ela provou. As pessoas que têm fé, que têm elevação moral, elas sentem menos dores, ou até nem sentem. E Jesus não sentia, com certeza. Macário, eu posso fazer uma pergunta? Pode, se puder responder, senão tem os universitários aí, a Tânia, Os universitários. E o Ronaldo. Pode ter. Você falou sobre a expiação é quando o espírito... Aí eu perdi um pouco, porque daí você começou a falar sobre outras coisas. Gente, está falhando. É a voz, tá? Não é a internet de vocês. Expiação é quando... Pelo que eu entendi, expiação é quando o espírito escolhe passar. E a prova é quando o espírito se testa para ver se realmente evoluiu. É isso? Ou eu inverti? Ou eu misturei tudo? Não, inverteu. A prova, o espírito pede. A expiação, a expiação é imposta. Não é o contrário. Entendi. Entendi. Então tá, obrigada. A prova. Por exemplo, alguém pede. E por que a prova? É óbvio, né, que ele está respondendo por alguma coisa. Mas ela pede uma prova que ajude ela a avançar mais rapidamente, evoluir mais rapidamente. Não é um castigo, entendeu? Não é uma punição. Tá, obrigada. Opa, que falha. Aí. A expiação, porém, representa uma contenção temporária da liberdade individual para a reeducação do espírito, que, quando utilizar melhor o seu livre-arbítrio, reajustar-se-á às imutáveis e perfeitas leis divinas. Eu tive a oportunidade de conhecer as casas André Luiz, lá em Picanço, lá em Guarulhos, e eu vi passando por situações ali terríveis, né? E uma psicóloga veio dar uma palestra aqui e ela contou que muitos daqueles espíritos nem conseguiam se manifestar pela voz, materialmente não conseguiam se manifestar. Mas, quando eles dormiam, se manifestava mediunicamente. Comunicação mediúnica entre vivos. Isso existe. Né? E perguntaram para um deles por que ele estava ali, se ele estava revoltado com aquilo lá. Ele disse que não, que ele preferia ficar naquilo lá, porque ele ainda era tão rebelde que, se ele conseguisse ainda utilizar-se do corpo físico, dominar o corpo físico, ele voltava a cometer todas as atrocidades que ele cometeu em encarnações anteriores. Então, é uma contenção temporária para dar tempo ao espírito repensar na sua conduta e, evidentemente, trabalhar para melhorar-se. As provas de expiações são um mecanismo da evolução espiritual. E aqui embaixo, nessa foto, nessa imagem, dá uma explicaçãozinha legal para a gente entender. Numa palavra, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Entendeu, Verônica? Expiação, sim, você está respondendo para o passado, o que você fez. E a prova, você está trabalhando o seu futuro. Tá? É um resgate. Aí, se a gente consegue melhorar, se a gente consegue passar de ano, aí a gente não precisa, de novo, passar pelo mesmo. Senão a prova se transforma novamente numa expiação. É isso? Exato. Porque daí você não passa. Você pode... Nós vamos ver. Você pode falhar, você pode pedir uma prova e falhar? Sim. Pode. Pode, né? Vamos lá. A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. Aliás, tem muitos que falam assim, princípios básicos, tem outros vão mais, tem muitos, mas vamos ficar nesse. Reencarnação do Espiritismo, necessária à evolução humana, pois uma só existência corpórea é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de todo o mal que ainda traz em si. Olha, para ele adquirir tudo que precisa de conhecimento moral e intelectual, toda a área. Por exemplo, se a gente pegar aqui a área de exatos, da área de humana, a pessoa tem que se desenvolver em tudo. Isso falando da parte intelectual. E na parte moral.
Nós temos que chegar, por exemplo, a um Chico Xavier. Ainda não é não, ainda não é espírito iluminado. Nós temos que chegar a um Jesus. Entendeu? Quanto tempo a gente precisa para chegar numa situação dessa? Pode falar, alguém ia falar aí. Bom, você falou que o Chico Xavier... Não, você falou que Emmanuel já teve uma chance lá atrás, há mais de 2.000 anos, e falhou. Agora você imagina, 2.000 anos. Imagine nós, meros mortais. Mas aí vocês podem pensar o seguinte: se Emmanuel conseguiu, nós também conseguiremos, né? Com certeza. Então, esse é o consolo. Para auxiliar no processo evolutivo, Deus nos concede o livre-arbítrio, que consiste no poder que cada um tem de escolher as ações e que caminho seguir. O livre-arbítrio é bom ou ruim? É bom. É bom. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque, assim, aí é bom porque a gente escolhe. Mas aí, quando a gente faz uma escolha que não seria muito correta, aí ela fica ruim, entendeu? Só que eu acho que é bom. Até eu vi um comentário de alguém na internet dizendo: por que eu sou um ex-espírita? Falou, porque o espiritismo nos deixa a gente muito livre. Primeiro, que se comenta, não existe ex-espírita, né? Se a pessoa deixou seguir o espiritismo, porque ele nunca foi espírita, né? Ele esteve no espiritismo, mas o espiritismo nunca teve nele. A pessoa deixou porque o espiritismo deixa ele livre. O que a pessoa quer? Que alguém comece a ditar para ele o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Aí ele quer isenção de responsabilidade sobre os seus atos. É isso que ele quer. Perfeitamente. Não, eu estou fazendo porque o pastor falou, porque o padre falou, porque fulano falou. Não sou eu, estou seguindo ordem. Aí o espiritismo vem e fala: não, você é dono da sua vida, você que comanda, né? Aí realmente fica meio complicado. Seguindo, o ser humano é então o árbitro do seu destino e que cada escolha, independente das suas motivações ou justificativas, aciona a lei de causa e efeito em qualquer plano da sua vida. Lei de causa e efeito. Eu sempre reforço aqui: lei de causa e efeito é diferente da lei de ação e reação. Tem muita gente que no meio espírita fala a lei de ação e reação. Tem até o livro do André Luiz que chama ação e reação. É que ação e reação tem um chamativo melhor, né? Mas lei de ação e reação é lei da física. E a terceira é a lei de Newton. Aquele famoso bateu, levou, né? E a lei de causa e efeito não necessariamente é isso. Tá? Você bateu, alguém vai te bater. Que aí seria a lei de Talião. Lembra da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Olho por olho, dente por dente é a lei de ação e reação. Lei de causa e efeito, não. Você tem uma causa e vai ter um efeito que não necessariamente seja igual àquela ação. Você pode, como o exemplo do coronel, ele torturou, ele humilhou, ele mutilou muitas pessoas, mas a reação não era ele passar por isso, era ajudar aquelas pessoas que ele feriu. Veja, então, lei de causa e efeito diferente da lei de ação e reação. Certo, capitão? Macário, Sim. né? Tem um detalhe também, né? Que você acabou de falar na física, né? Sobre a lei de ação e reação, que ele fala assim, isso aí todo mundo sabe aqui, estudou, né? A toda ação, né, em um determinado corpo vai corresponder uma reação de mesma força, de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Se você for colocar isso na lei de causa e efeito, então o que ele fez teria que ser do mesmo jeito, né? Ele teria que pagar com a mesma moeda, né? A mesma força e Exatamente. intensidade, né?
E na lei de ação, de causa e efeito nem sempre é assim, né? Você não precisa morrer queimado numa próxima encarnação porque você queimou várias pessoas em outras. Você pode, eu dou sempre essa, você pode vir como um bombeiro para salvar a vida de incêndio. Então, existe uma flexibilidade na lei que nos ajuda, tenta nos ajudar, né? Mas se você é recalcitrante no erro, aí que vai com nem o coronel, né? Vai ter que voltar, né? Naquela situação difícil. Exatamente, tem quem... Aí a Tânia me ajuda, esse livro que está... A reencarnação Sigismundo. Lembra que houve morte, houve traição, e para reencarnar... Missionários da Luz. Isso, Missionários da Luz. Então, mostra bem isso a lei de causa e efeito, e não lei de ação e reação. Obrigado, Tânia. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá? Você semeou, você vai colher não necessariamente da forma como você semeou, você pode mudar essa forma e colher de forma diferente. Aprender com isso. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Uma pergunta. Sim, talvez, não? Sim. Eu acho que sim. Livre-arbítrio, sim. Aí. Se tem a liberdade de pensar, também é livre para agir. Sem o livre-arbítrio, as pessoas seriam como robôs. Agora, nos primeiros tempos da vida, porém, a liberdade é quase nula. Por quê? Era só instinto. Então, não tinha muita liberdade. Era instinto de sobrevivência. Tá? De acordo com o grau de evolução, o espírito será auxiliado por espíritos afins. Né? Então, bem, numa condição evolutiva lá embaixo, então ele é auxiliado por outros espíritos que ainda não têm condições de exercer o seu livre-arbítrio. Né? Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Querer é poder. Está lá no Livro dos Espíritos, 843 a 845. Muita gente fala, mas isso é irresistível. Ou que justificativo? A carne é fraca. Nós já falamos sobre isso, né? A carne é fraca. Lembra? Falamos uma aula sobre essa situação. E Kardec rebate isso. Pode esquecer o carro aqui. Oi? Não entendi. Alguém está com o microfone aberto, Macário. A Dani está com o microfone aberto e a Fátima também. Então tá. Então, aqui, a carne é fraca. Kardec, juntamente com os espíritos, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Porque a carne não pensa, nem raciocina, é o espírito. Quando você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Lembra dessa frase aqui, gente? Então, eu tenho meu livre-arbítrio, mas não sei, não quero saber para onde eu vou. Qualquer caminho serve. Alguém vai escolher um caminho para nós. Se a gente não escolher, a gente ouve muito uma frase aí. Se você não escolher o futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Já ouviram isso? E é exatamente isso, né? A gente tem liberdade, livre-arbítrio de escolha. Se a gente não escolher, alguém escolhe por nós. Isso não só em política, em toda a vida. O espírito tem consciência e previsão do que lhe sucede, acho que é durante a vida terrena? Acho que sim. Do que lhe sucederá. Isso. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que se ele escolhe quais serão as provas que ele vai passar, ele não sabe como é que serão, em que momento serão aplicadas essas provas. Eu acho que não. Ele sabe linhas gerais, né? Os Ele miudinhos ali, os pormenores, não. Sabe os pormenores, não. O livre-arbítrio, lembra falando de livre-arbítrio? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. Você escolhe. Aí a pergunta, Kardec, mas não é Deus, então, que impõe como castigo? Então a gente vê pessoas em situações terríveis, dramáticas, pessoas com problemas mentais, com problemas físicos, com problemas sociais, de violência, tá? Mas não é Deus que põe como castigo? Não.
Não. Não. A própria Não. consciência do espírito. Porque o que nós aprendemos? Não vou criticar a religião, mas é o que vem. Uma criança nasceu com problemas graves, terríveis. Tá. Aí é castigo para os pais. Ué, o que a criança tem a ver com isso? Né? Aí Deus, para castigar os pais, cria uma criança daquele jeito. Né? Então, aí a pergunta, não é Deus quem impõe o castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu as leis do universo. Né? Tem aquela frase, não cai um fio do cabelo sem o pai souber. Realmente ele sabe tudo, mas é que tá. Castiga. Impor. A sua pergunta é: Deus quem lhe impõe? Deus não impõe. Ele permite uma escolha, uma escolha do próprio espírito por passar. Então Deus permite, é diferente. Não é imposição de Deus. Perfeito, 10. Deus dá ao espírito a liberdade de escolha das suas provas, mas também é responsabilidade de seus atos e respectivas consequências. Se sucumbir, Deus lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, veja, você tem a liberdade de escolha, mas também a responsabilidade pelo que você fizer. Falhou? Terá outra chance. E qual é a desvantagem aqui quando você falha? Você reencarna numa estrutura familiar onde muitos espíritos vêm te acompanhando para te auxiliar naquela jornada, naquela escolha, naquela prova, naquela expiação. Você usa o seu livre-arbítrio e fica para trás, deixa para lá. Só que aqueles amigos que estavam ali para te ajudar, amigas, eles também têm sua missão, eles também têm sua trajetória, eles também evoluem. Você parou, eles seguem. Você vai ter que resgatar aquilo lá, já sem o auxílio daquelas pessoas que poderiam te dar uma força maior. Né? Quando o espírito falha numa encarnação, ela é suprida imediatamente por outra. Você falhou, você veio como aquele coronel, ele veio como médium de cura, falhou, ela é suprida imediatamente? Eu acho que não, porque não é somente quando ele traz as provas que ele não passou de uma encarnação, é como se fosse um acumulativo, né? Teve novas oportunidades, novas situações, outras situações que você poderia ter melhorado e você também não melhora. Ele vai suprindo, vai suprindo, mas não tudo de uma vez só. Aqui, nem sempre. Mistério, ou seja, é importante dar ao espírito tempo para uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata seja uma determinação anterior de espíritos superiores, né? Mas nem sempre, você precisa pensar. Você está lá, como aquele coronel, retornou, aí olha, o que aconteceu com você? E agora? Então você tem que preparar, você tem que pensar como é que você vai retomar aquela falha, né? Aquela missão, aquela prova que você falhou, né? Tem que escolher família, onde vai reencarnar, quem vai reencarnar, uma série de coisas. Né? Então você precisa de tempo, a menos que seja uma imposição. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança e, pelo seu nascimento e pela posição social, torne-se-lhe um instrumento de castigo. Tá? Então, aqui, vamos de novo naquele coronel. Eu coloquei lá nisso para a gente estar como exemplo. Ele foi orgulhoso, ele foi preconceito, ele maltratou os negros, uma série de coisas, colocou até os escravagistas, ele colocava os negros até abaixo de outros animais. Os animais, ditos irracionais, tinham mais privilégio do que os escravos na época. A pessoa que fez passou por uma situação, uma imposição dessa para outros seres humanos, ele pode reencarnar como negro para sentir aquilo que ele fez os outros sentir.
É natural que o espírito ignorante seja guiado como um cego que nada enxerga e que precisa de guia nas suas andanças, né? Mas se o espírito não consegue, por conta própria, seu livre-arbítrio, escolher um rumo, então alguém vai auxiliá-lo, né? Deus é soberanamente bom e justo, né? Isso aqui ninguém duvida, né? Que Deus é soberanamente bom e justo. Alguém tem dúvida? Não. Tá bom. Muito de Deus. Pergunta, questão 13 do Livro dos Espíritos. Segundo o axioma que todo efeito tem uma causa, e desde se admita um Deus justo, essa causa também há que ser justa, né? Olha aqui essa importância. Deus não privilegia ninguém pelo bem que fez e nem pune pelo mal que praticou. Mas e aí? Eu faço bem e Deus não privilegia? Eu faço mal e não sou punido? Estranho, né? Eu acho que aí vem aí também a questão, Macário, entra novamente no livre-arbítrio. Deus não vai privilegiar e nem vai punir. É o próprio espírito que vai, na sua evolução, entender o mal que fez e o bem que fez. Exatamente. As leis divinas são perfeitas. Se você faz o bem, você automaticamente você se eleva. Não é automaticamente. Você tá praticando o bem, você está se elevando. E isso seria a sua própria recompensa. É merecimento seu. Agora, você pratica o mal, você também vai responder por isso, mas não porque que Deus colocou como punição para você. Aqui vai dar uma explicação melhor. O homem nem sempre é punido, só que aqui ele não é punido por Deus, ou punido completamente na sua existência atual, mas jamais escapa das consequências de suas faltas em existências anteriores. Digamos, né, aqui o termo está falando punido. Ele vai resgatar aquilo que ele fez, vai passar por aquela situação que ele fez como uma forma dele se superar, dele aprender. Mas não é Deus que pune. Somos nós próprios, com o nosso livre-arbítrio, que nós trilhamos, que asfaltamos o nosso próprio caminho. Ô, Macário. Oi. E também a condição em que se encontram os espíritos que sempre praticam o bem, que sempre se esmeram nas suas encarnações, não é um privilégio. Não é um privilégio, é uma conquista. Eles estão naquela posição pelo seu esforço. Exatamente. É como a gente entrar numa faculdade e olhar os alunos que estão já nos estágios superiores e falar, um bando de privilegiados. Eles estão lá pelo próprio esforço. Eu é que estou atrasado. Exatamente. Tem um exemplo um companheiro nosso lá do João Batista, foi até presidente do centro, e ele fez faculdade, fez engenharia, acho que engenharia civil. Então, na época, não tinha internet, não tinha as facilidades que você tinha hoje. Então, ele chegava fim de semana, à noite, ele estava lá ralando, estudando, fazendo dever, né? E os amigos dele, colegas de faculdade, fim de semana era um boteco, direto, tomando cerveja, aquele negócio, tudo e tal. Quando se formou, ele conseguiu uma colocação profissional muito boa. Aí viraram para ele, poxa vida, você tem sorte, hein, cara? Enquanto você estava tomando cerveja lá no bar, eu estava ralando, estava estudando. Então é merecimento, é conquista, realmente uma conquista das pessoas. Porque, olha, é o que Jesus falava lá atrás, cada um segundo suas obras, né? Na lei divina, estou reformando aqui, não existe privilégio, ninguém é privilegiado na lei divina. Pois é, cada um segundo suas obras, que acabei de falar. Chico Xavier é privilegiado, você vai ver a vida que Chico levava. Se a gente for ver a vida de Chico
materialmente falando, socialmente falando, era uma vida difícil, uma vida complicada. Mas e a vida moral, a vida espiritual do Chico? Segundo eu já ouvi falar, o Chico foi recebido por Jesus lá no plano espiritual. Foi privilégio? Foi. Daí a gente vê como é a nossa evolução, né? A gente, com o Chico como exemplo, e se espelha na vida dele, ai, coitadinho, olha a vida, né? Mas eu acho que a pessoa, Chico, não se importava com isso. Não. Não importou. Nós vamos até ver isso aqui, vamos ver lá. Baixo, mas a gente espelha e acha que ele coitadinho, né? Olha como ele sofreu. Não, e aí ele não se via assim, né? Não, pelo contrário. Para ele. Ele queria ajudar mais. Tudo que ele recebia sempre foi para ajudar as pessoas, nada para ele. Nada mesmo. Inclusive, nós citamos aqui. A gente ia ser assim, não, vamos dividir aí. Nós tivemos falando do Arigó, e o Chico foi contemporâneo do Zé Arigó, e que recebia o Dr. Fritz, e o Chico tinha problema de visão. E o Arigó falou para ele: olha, eu curo você. E o Chico falou: olha, eu sei que você cura, mas isso aqui é uma prova para mim, é um resgate, que eu sei que eu mereço, tal. E se você me curar disso aí, eu vou precisar de uma outra prova, eu já estou acostumado com essa. Então deixa do jeito que está. Deixa eu resgatar as minhas provinhas aí. Eu acho que Chico teve, durante a vida, o exercício da mediunidade dele, ele teve ciência da missão dele e o porquê. Devido à espiritualidade que ele possuía, eu acho que foi dito para ele o porquê, né? Só que ele nunca revelou, isso era uma coisa dele, então ele foi aceitando e foi cumprindo todo o caminhar dele, né? O Silvano estava falando do Emmanuel, há 2000 anos que ele teve oportunidade e realmente perdeu. O Chico se lembra de encarnação dele de 40 mil anos atrás, imagine. Sim, 40 mil anos de encarnação. Nossa. Seguindo aqui. A fatalidade nos acontecimentos da vida, ou seja, você veio e vai ter que acontecer aquilo na tua vida? Isso é fatal, não tem escapatória? Não. Não. Não? Não seria livre-arbítrio. Exatamente. Vem a pergunta: como fica o seu livre-arbítrio se existe fatalidade? Né? Você vai ter que passar por isso. Teve não sei se vocês ficaram sabendo, né? Um acidente aqui em Itupeva. Uma senhora que fazia suas caminhadas normalmente. Ela tinha o roteiro dela, que ela sempre fazia. Naquele dia, ela resolveu mudar o roteiro. Passou em frente a uma fábrica e o portão caiu em cima dela. E ela terminou desencarnando, mas falou assim, estava lúcida, morreu por causa de hemorragia. Poxa vida, eu sempre fiz um outro caminho, hoje eu não sei por que eu escolhi esse caminho. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala justamente sobre isso. O portão ia cair. Não foram os espíritos que fizeram aquele portão cair para cair em cima daquela moça. Porque o portão caiu por má conservação, por falta de manutenção, uma série de coisas. O que eles fazem, a pessoa ia ter que passar por essa situação, é intuir para que ela mudasse de caminho e passasse exatamente naquele horário. Não lembro qual é a pergunta, mas fala sobre isso, né? Ela mesma falou, né? Eu escolhi passar por esse caminho, mudar o caminho hoje. Você fica sabendo, então, né? Dessa situação, né? Então, vamos lá. A fatalidade só existe nas escolhas feitas pelo espírito quando no plano espiritual de sofrer determinadas provas.
Então, você escolheu aquelas provas, você vai passar para aquelas provas que você escolheu, tá? Então, seria uma fatalidade. Porém, você pode mudar essa fatalidade. Até o pastor Ronaldo aí, a gente confundiu, não sei que... Eu falei que era Setembrino, ele falou que era outro nome, eu nem sei exatamente quem era o nome, daquele espírito que veio para perder um braço, e ele terminou por méritos próprios, por comportamento exemplar, ao invés de perder um braço, ele perdeu um dedo. Então, você muda... Cuidado com essa... Cuidado com essa história. Não tem nada a ver. Você tem essa pessoa. Tá bom. Na internet. Vamos lá, gente. O próprio espírito traça para si uma espécie de destino, que é consequência da posição em que se encontra. Mas isso só no tocante às provas físicas. Ou seja, se a pessoa tem que vir com uma deformidade física, como aquele Nick Vujicic, então, isso sim vai nascer daquela forma. Mas estamos falando das provas físicas. E as provas morais? Quanto às provas morais e as tentações, o espírito conserva o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, e é sempre senhor de ceder ou resistir. Na prova física, eu vim com a deformação, tudo bem, não tem, pode ser que não tem jeito. Hoje, a tecnologia avançou para o ponto que você pode, muitas deformações são corrigidas, né? Mas outras nem sempre. E quantas morais? Você tem o livre-arbítrio sobre isso, tá? Vamos até reforçar uma frase lá anterior que a gente já utilizou, né? Ó, não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer, poder. Livro dos Espíritos, pergunta 845. Opa, vamos lá. Todas as tribulações da vida foram previstas por... Aí está complicando aqui. Previstas e escolhidas por nós. Sim, todas as tribulações da vida foram escolhidas por nós? Eu acho que algumas a gente acaba arrumando a mais ainda aqui durante a própria encarnação. Então, isso aí vem bem a calhar. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo fala das provas, causas das tribulações atuais e das anteriores. Então tem umas que você vem lá de vidas anteriores e tem outras que acabam aqui mesmo. Pelo seu livre-arbítrio, você vai acumulando outros tantos débitos para resgatar futuramente. Somente o gênero de provas são escolhidos. Somente o gênero de provas, tá? Os detalhes são consequências da posição escolhida e das próprias ações. Se escolhesse nascer entre malfeitores, já sabias que seriam expostos a deslizes, mas não sabias cada ato que praticarias em função do seu livre-arbítrio. Tá? Ou seja, você vai nascer no meio de... Vamos pegar um exemplo bem radical aí. Escolheu nascer no meio do morro lá de traficantes. Tá? Mas você não escolheu ali para ser traficante, você pegou ali como prova. Escolheu ali para trabalhar, para ajudar aquelas pessoas. Pode ser como um líder ali de comunidade, pode ser como até um médico, ou com alguém do lado espiritual, do lado doutrinário. Então, você reencarnou no meio de serpentes, entre aspas, né? Sabias que seria exposto a esses deslizes, mas não sabias se praticarias algum ato em função do seu livre-arbítrio, que você tem seu livre-arbítrio. Tudo bem? Como é que você quer? Você entrou lá e resiste, e as tentações vão aumentando, e de repente você cai. Mas você já sabia que você ia cair? Seguinte,
Os detalhes nascem da circunstância e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que aqueles que influem no destino estão previstos. Que detalhes são esses, né? A família que você vai nascer, o seu cônjuge, profissão, tipo de doenças, que você vai pegar uma doença grave. Só essas coisas grandes, né? Mas as coisas, detalhezinho, nasce da circunstância, né? Do momento que você tá vivendo. Tá? Porque já imaginou você, lá no plano espiritual, prever tudo que vai acontecer? Hoje é dia 15 de setembro de 2021, eu vou estar numa aula, assim e tal, ouvindo aquele mala do macaco. Não, isso não estava previsto, né? Força das circunstâncias. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabe quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores muito prudente, viu? Você pode escolher aquele caminho, pode ser um caminho escorregadio, cheio de arapucas, mas se você for prudente, ele não cai. É o que Jesus fala. Só lobo cai em armadilhas de lobos. Sigamos? Essa pergunta. Leia para mim que tem uma página aqui na minha frente. Por favor. Como um espírito pode querer reencarnar entre malfeitores? Pergunta. Como é que você quer reencarnar? Olha a situação. Acho que foi na guerra não lembro que guerra que foi. Essa mulher que está na frente. No Vietnã? Obrigado. Não, isso aí foi Não é Kuwait? Isso aí foi naquela detonação da bomba de Hiroshima, tá? Não foi não. Foi sim, ela foi, a menina tá toda queimada aqui, ó. Assim. Ela tá toda queimada. Não, mas não foi no Vietnã. Essa menina aí, ela é uma moça lá nos Estados Unidos. Ela tá viva, ela bombardeiro com napalm. Isso, exatamente. Não foi a bomba de Hiroshima, não, foi napalm. A menina se chama Kim Pum Pan. É na guerra do Vietnã. Nossa, mãe, isso aqui é... Não, vocês estão discutindo, eu fui atrás da informação. Para tirar a dúvida do Ronaldo de Macari de Silvano. Eu fui atrás da perguntar aqui para o Dr. Google. Aí ele respondeu. É mais fácil lembrar de bionívoca. Ai, meu Deus. Nossa, então, travou a palavra, hein, Ronaldo? Você traumatizou. Então, Ronaldo. Pois é. A turma. Olha. Então, gente, você imagine, essa coisa. Olha, isso aí são casos importantes, né? Eu não sabia que poderia passar por isso. E como que essa pessoa quer reencarnar numa situação dessa? Vamos agora, recente, a situação que está acontecendo lá no Afeganistão. Peguei algum espírito para querer reencarnar no Afeganistão numa situação como essa? Ou no Haiti. Oi? Na verdade... Ou no Haiti. Ou no Haiti. Na verdade, eu acho que ele vai justamente naquilo que eu confundi lá atrás, que foi uma prova para ele. Porque ele deve ter feito alguma coisa para semelhante ou pior ainda para essas pessoas que estão ao redor dele. Você imagine alguém que jogou uma bomba de napalm, que é aquela que pega fogo, né, queima, nas pessoas. Crianças, olha, são crianças jogando isso aí, né? Essa pessoa vai ter que responder por isso, né? A pessoa que jogou as bombas lá de Nagasaki e Hiroshima, não propriamente o soldado, os pilotos que jogaram, eles estavam cumprindo ordem. Quem mandou? Aí é coletivo, né? Mas eu acho que exatamente, eu concordo com a Mona, é coletivo, porque tem o nosso livre-arbítrio.
Tanto que, ó, se a gente for pensar dessa maneira, aí vai falar assim, quando as torres gêmeas caíram, pode ser um resgate coletivo de uma época de uma ação coletiva do país em relação ao outro. Então vamos, já que você falou, amor, não sei se alguém assistiu, o José Raul Teixeira falando daqueles, acho que nós até comentamos recentemente, daquele circo que pegou fogo lá em Niterói. Ele tem uma palestra que ele fala sobre isso, e ele só não foi no circo porque ele dependia de dinheiro do pai dele, e o pai dele, que era chofer de praça, palavra dele mesmo, demorou para chegar na casa dele. Aí os amigos foram, aí quando o pai chegou, ele falou, agora já não dá mais. O circo pegou fogo e morreram, não lembro agora o número, mas um número muito alto de pessoas, de animais, tal, terrível, coisa terrível. Aí quem eram essas pessoas, né? Aqueles romanos antigos que eles fizeram? Tinha um general romano que estava se aposentando e eles queriam homenagear esse general. Mas os caras falaram, não, ele é uma pessoa tão importante que a gente precisa fazer uma coisa diferente, uma coisa inédita, que nunca aconteceu, que ele merece isso. E não dava uma opinião, dava outra, não, isso já foi, dava outra. Até que alguém gritou lá, olha, os cristãos, aqui tem os cristãos, vamos tocar fogo neles, vamos jogar eles na arena lá com os leões. Aí o cara falou, pô, maravilha, a gente nunca tinha pensado nisso. Pegaram os cristãos e jogaram, tocaram fogo, teve cristão. A coisa é pesada, a gente falar isso. Mas fomos nós, seres humanos, que fizemos esse tipo de coisa. Seres humanos que fizeram à noite, então precisavam de claridade, né? Pegaram alguns seres humanos como tocha humana e outros eram jogados para os leões, para as feras, outros eram empalado, não vou nem falar o que é empalado, vocês procurem o que é empalado, vivos, tá? Situação terrível. Então foram essas pessoas que a espiritualidade falou, vocês não imaginam a dificuldade que nós tivemos de reunir todo aquele pessoal no mesmo lugar, no mesmo momento, para resgate. Isso, e por que ainda acho que várias instituições até conseguir reunir o grupo total, né? Exatamente. E por que o Raul Teixeira não foi? Porque ele não fazia parte daquele grupo. Então escapou. Alguém que, olha, aquele acidente da TAM, que pegou fogo aqui no aeroporto de Congonhas, teve gente que perdeu hora. E teve gente que chegou muito cedo e o voo dele era um outro ainda. Aí o cara falou, olha, teve gente que perdeu o horário desse. Você não quer antecipar seu voo? Quero. Foi. Desencarnou. Tá? Ô, Macário. Oi. Eu acho que... Não sei se eu estou certo, estou errado, sei lá. Mas eu imagino assim numa proporcionalidade de responsabilidade acerca de assim, acontecimentos. Você imagina, por exemplo, na Via Crucis, quando Jesus estava carregando a cruz, todo mundo que estava ao redor de Jesus tinha o seu livre-arbítrio. A maioria dos cristãos, por exemplo, se escondia. Os discípulos se esconderam todos. São responsabilidades, fugiram, responsabilidades proporcionais. Foram responsáveis pelo final, de certa forma, sim. Alguns soldados acompanhavam Jesus, como ele era preso, né? E o soldado romano, ele estava ali cumprindo uma ordem para acompanhar o sentenciado, no caso Jesus. Ele foi cumprindo. Ele poderia, por exemplo, se ele soubesse exatamente quem tentar livrá-lo. Outra coisa, teve soldados que, além de acompanhar, ainda davam chicotadas. Depois, lá na cruz, para
brilhantar, entre aspas, o espetáculo, né, dantesco, cutucavam ele com as espadas, com as lanças. Então, cada uma dessas atitudes tem responsabilidade no geral ali, são proporcionais. Com certeza. Eu não sei se é no Evangelho, se é no Livro dos Espíritos, que fala do soldado. O soldado é comandado, ele é mandado, ele obedece ordem. O abuso, que é o que você está falando, sim, já recai sobre a responsabilidade dele. Por exemplo, aquela aquela coroa de espinho, foram soldados que colocaram, brincando com a vida de um outro ser. Colocaram aquela coroa de espinho. Outro que ele pediu água, deram vinagre. A espada, espetado com a espada, como você falou. Então, esse é um abuso. Tinha a parte que eles eram obrigados, que era imposto, e tinha a parte que era abuso deles. Aí eles responderão por isso. Mas aqueles outros que foram... Nessa foto aí, desculpa, mas nessa foto aí, esses soldados aí são soldados americanos que estão, de certa forma, proporcionando esse pesadelo aí também. Agora, se um deles aí resolvesse, por exemplo, eles estão todos armados, atirar nessas crianças aí, aumentaria a responsabilidade dele, entendeu? É proporcional. Exatamente. O abuso, assim, soldado que é complicado, porque tem uma pergunta que é bem específica. Se o soldado mata alguém na guerra, ele é responsável por isso? Se ele pudesse evitar, sim. Mas se não, quem vai responder é quem mandou, quem atirou nele. Nessa guerra do Vietnã, que os americanos eram uma covardia, né? Porque os Vietcong não tinha arma, não tinha nada, eles faziam aquelas armadilhas, a arma dele era de bambu, aqueles negócios tudo, era emboscado. Então, o soldado americano ele tinha muito mais chance de derrotar aqueles Vietcong do que eles. Mas muitos soldados americanos preferiram morrer do que matar. Então, até provaram, chegaram, o cara foi morto, porque o cara estava armado, o cara tinha bala, o cara tinha tudo, mas preferiu morrer do que matar. Então, usou o livre-arbítrio para esse fim e outros usou para até abusar ainda mais, para piorar ainda. Quer ver outra coisa terrível? E soldados portugueses, acho que foi na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra, quer dizer, eles capturavam crianças. E olha a que nível pode chegar o ser humano. Pegava as crianças lá e eles disputavam entre os soldados quem conseguia arrancar a cabeça de uma criança com um único chute. Isso aconteceu, gente. Vamos embora, a coisa está complicando. É necessário ser enviado ao meio onde possa sofrer a prova escolhida. Você escolheu a prova, que é reencarnar lá no meio da favela, no meio de traficantes, você vai reencarnar lá. Para lutar contra o seu mau instinto, é preciso que se encontre entre pessoas da mesma tendência. Porque aí seria fácil. Olha, eu fui traficante, então eu quero me resgatar, mas quero reencarnar num lugar onde não tenha droga. Aí é fácil. Não, você tem que ir lá e resgatar onde você possa não somente recuperar a si, ajudar aquelas pessoas que você prejudicou, como também provar a si mesmo. Tá? Porque aí seria fácil. Ó, Deus, me coloque no outro canto que não corra o risco de cair. Aí é cômodo, né? Mas há espíritos que tomam desde o princípio um caminho que afasta de muitas provas sem passar pelas circunstâncias que lhe provocam os vícios. Porém, aqueles que se deixam levar pelo mau caminho correm todos os perigos do mesmo. Ou seja, a pessoa reencarnou lá, ele pode escolher um caminho dele mesmo, pelo livre-arbítrio, que não precise cair. Vou dar um pouquinho, senão eu não vou conseguir terminar aqui. O espírito pode pedir a riqueza e, segundo o seu caráter, pode tornar-se avarento, pródigo, egoísta ou generoso, ou entregar-se aos prazeres sensuais. Vamos lá. Vai lá, Verônica, lê para mim de novo, por favor. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Não seria mais lógico? Por que eu vou escolher uma prova
Uma prova difícil é uma prova penosa. Você pode escolher a riqueza. Porque senão a gente não aprende. Vamos ver lá. Para vós, sim, mas para o espírito, não. Aqui tem até uma situação. Você pode escolher, aqui, quando encarnado, você pode escolher as provas na próxima encarnação. Você está encarnado ainda. Eu posso escolher? Não. A prova pode. A expiação é que não pode. Você está É, encarnado. a expiação tá, normalmente encarnado, não é você. Mas aí ele entra na expiação, mas não é na prova. Mas para a próxima, não. Ainda não. Você, porque como espírito não. Você pode se candidatar através das suas ações, do seu comportamento. Aí você pode realmente escolher na próxima. Mas aqui, quer ver? Ó, quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. Então, aqui eu tenho uns valores. Eu acho que a riqueza material é bom, isso, aquilo. Tá. Mas quando eu estou lá no plano espiritual, isso aí para mim é de menos importância. Né? Quer ver? Ó, o encarnado, sob a influência das ideias materiais, só vê o lado penoso das provas. Parece natural escolher aquelas que podem subsistir e conciliar com os prazeres carnais. Ou seja, muita gente utiliza no meio espírita, no centro espírita, aquelas pessoas que usam máscara, né? No centro espírita tem uma máscara, quando ele sai e tira aquela máscara, aí se torna uma outra pessoa. Lembra daquela bem antigo, tá? Mas não é da minha época, mas eu conheço história, né? Pateta no trânsito. Não é da sua época? Não, eu sou mais novo. Ai, Silvano. Nossa Senhora, Silvano. Eu pensei que eu pensei que tinha sido ideia sua aquilo. O Silvano é muito novinho. O Silvano é muito novinho. Talvez esse cara fez 62 anos de novo. Nossa, meu Deus. Então, quem não conhece, até procure, tem lá no Google. Pateta no trânsito. Fora do carro, ele é um gentleman, né? Um cavalheiro, né? Respeitoso. Tá. Entra no carro, ele bota a máscara e vira uma fera. Né? E atropela, e xinga. E muitas pessoas, mesmo no centro espírita, vamos falar do nosso lado aqui. Pessoa numa casa espírita é uma. Saiu dali totalmente diferente. Pega o trânsito totalmente diferente. Chega em casa totalmente diferente. Então, aqui, como encarnado, o cara tem uma visão. Lá no plano espiritual, na outra, completamente diferente. Né? No plano espiritual, o espírito compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então, não importa alguns sofrimentos passageiros. Chico Xavier não importava aqueles sofrimentos. Ele foi agredido, então esse caneco com ele foi caluniado, foi processado. Para ele não aconteceu nada, absolutamente nada. Tem uma cena que eu acho impressionante, e não foi da cena mais difícil dele, que eu acho, né? Quando ele está lá trabalhando lá como médico, curando as pessoas, muita gente querendo pagar. E lá em Minas, as pessoas levavam porco, levavam galinha, levavam um monte de coisa e ele não aceitava nada. Lembra dessa passagem? E o pai dele cobrava, porque eles eram muito pobres, mas você tem que trazer e tal. E ele, não, mas eu não posso cobrar, porque não é meu, a mediunidade não é minha e tal. Ah, mas eles estão te dando e tal. E chegou um momento que ele volta para casa e a madrasta dele fala para ele que não, você não pode ficar mais aqui. Eu achei que era no filme, mas foi o que aconteceu. Ele simplesmente dá um sorriso, pega o evangelho, põe embaixo do braço, vira as costas e vai embora. Nossa, numa tranquilidade, numa serenidade total. E isso que fez a transformação, porque ele saiu lá de Pedro Leopoldo, quando foi para Uberaba.
Imaginou a gente chegar em casa e alguém falar para você, não, você não pode mais entrar aqui? Para ele, não aconteceu absolutamente nada. Seguindo, provas da riqueza e da miséria do coração. Nossa, que enorme. Vamos lá. Por favor, quem lê para mim que está Pelas tentações, arrastamento e fascinação que exerce, a riqueza é uma prova muito arriscada e mais perigosa do que a miséria. Com certeza. É o supremo excitante do orgulho. Obrigado, viu, Mônica? É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. Porque a pessoa pensa que pode tudo, dinheiro compra tudo. E a gente vê situações terríveis, né? Por causa do dinheiro. As pessoas indo a extremos, né? Da luxúria, uma coisa complicadíssima, né? E por que isso? Aí que vem até fazendo paralelo, Silvana, com os soldados que cometem abusos, né? As próprias religiões criaram situações que você podia comprar a tal indulgência. Então, se você tinha dinheiro, você podia abusar a vida inteirinha, basta que você fosse lá e comprava. Então, a pessoa que era rica acreditava nisso. Comprava missa, comprava uma série de coisas, comprava prece, comprava orações, comprava indulgência e levava a vida do jeito que queria. Quando estava no fim da vida, olha, está aqui meu dinheiro, eu estou perdoado, eu estou livre, né? Então, a riqueza traz esse tipo de situação. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia os pensamentos do céu. É o conforto material. Né? Não tem conforto, você não tem dificuldade alguma. Vamos voltar lá no nosso amigo, no exemplo lá do coronel. Ele tinha todo o conforto material, então por que ele ia se prender a ser um médio de cura? Simplesmente vai levar a vida dele. A riqueza pode tornar difícil a jornada, mas pode ser um meio de salvação para quem dela sabe servir-se. Como é que você pode, através da riqueza, você ser uma pessoa de bem, você pode fazer caridade? Tem todas as facilidades de você ajudar alguém, fazer o bem com isso. O problema é que existe aquela diferença que muitos falam, né? De doar-se e dar. Doar, você está comprometido com aquela situação, você está fazendo, você está se doando. Agora, dar, você pode dar um monte de dinheiro, mas você não está nem aí com aquela situação. Dá apenas uma coisa, digamos, sem comprometimento, superficial. É como certos venenos que restituem a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Vambora. Aí essa frase. Lê de novo, vê, Mônica. Não vai me xingar, não, hein? Foi o Ronaldo que falou. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E aí, como é que nós explicamos essa frase? Um camelo não passa por um buraco de agulha. Isso aí é a interpretação, má interpretação das palavras de Jesus, né? Do significado. O significado tem várias situações. Tem várias situações. No grego, a palavra que eu não vou lembrar agora, camelo e corda são parecidas, são bem parecidas. Então, na tradução, alguém pode ter invertido o nome de corda para camelo. Mesmo assim, uma corda não passa no buraco de uma agulha. Uma outra explicação é que existe uma passagem bem estreita, lá onde passavam as caravanas, né, que comercializavam aquelas especiarias, e era tão estreita e parecia um buraco de agulha. E as pessoas vinham com os camelos carregados
e para passar ali tinha que tirar toda a mercadoria dos camelos, passar o camelo, passar as mercadorias, para depois, do outro lado, colocar tudo no camelo de novo. Então, chamava buraco de agulha. Então, tem esses tipos de possíveis explicações. Mas vamos ver. Não devemos tirar conclusões simplistas de que todos os ricos vão para o inferno e que todos os pobres se salvarão. Muitos pobres já colocam lá, eu não preciso fazer nada. Eu sou pobre, eu já estou salvo. E o rico, veja como criando culturas, situações, você vai induzindo pessoas a pensar errado. Digamos que o rico fala, eu sou rico, já estou perdido mesmo, então vou chutar o pau da barraca, vou chutar o barde, como se diz popularmente por aí. E o pobre, eu já estou salvo, não vou fazer nada. Né? Veja quanta ilusão é jogada aos quatro ventos para as pessoas. Né? E essas pessoas que fazem isso responderão no futuro, evidentemente. E o que Jesus está realmente ensinando sobre isso? Eu estou sem tempo, vamos embora. Que a riqueza pode ser perigosa para aqueles que as possuem. Por quê? As posses numerosas fomentam uma falsa independência. Olha, eu não preciso mais nada. Né? Aí, de repente, acontece uma tragédia, a pessoa perde tudo. Essa epidemia que nós estamos vivenciando. Quantas pessoas que tinham muito e hoje não tem nada? E hoje está precisando, está pedindo, está necessitando. Eram ricas. De repente perdeu tudo. Porque não era dela. Né? As riquezas prendem as pessoas desse mundo. As riquezas são materiais. Né? Se fica preso nesse mundo. A riqueza tende a fazer a pessoa egoísta. É meu, eu fiz, eu trabalhei, e às vezes nem trabalhou. Quantas riquezas não são conquistadas à custa do sangue de outros? E a pessoa se torna egoísta porque é meu. Para quem só vê o presente, julga que Deus favorece com a riqueza somente aqueles que não parecem merecê-la. Né? E a gente, generalizando, não estou falando de vocês, a gente acha que quem é rico é um privilegiado, que Deus colocou aquilo para aquela pessoa. Né? E aquela pessoa não merece. Aí já é uma série de coisas. O nosso pré-julgamento. Eu estou julgando que aquela pessoa não merece, estou julgando que Deus não soube escolher, e estou julgando que eu mereço, e não aquela pessoa. Então Deus está errado. Mas a riqueza é uma prova, muitas vezes, mais perigosa do que a pobreza. Mas a pobreza, segundo os nossos amigos espirituais, a miséria também é uma prova muitíssima arriscada. Muito grave. A pessoa não se conforma, a pessoa é revoltada. A pessoa culpa Deus, culpa o governo, culpa outras pessoas, culpa o patrão, culpa uma série de coisas, menos ela. Tá? Pode ser. Deus nunca é culpado. Ó. Pode ser que o governo seja culpado, pode ser que o patrão seja culpado, pode ser que o outro seja culpado, mas ele não está ali, ele não caiu de paraquedas. Né? O maior culpado é a própria pessoa. Deus dá a uns riqueza e poder e a outros a miséria para experimentar cada um de maneiras diferentes. São provas que geralmente, olha lá de novo, os próprios espíritos escolhem, mas que frequentemente nelas fracassam. Vou dar uma adiantada aqui. Código Penal da vida futura. Está lá no livro que a gente vai virar já. Como se pode entender a justiça? Pergunta, gente. O que é justiça? Fazer o correto, né? Mas o que é o correto? Se a gente não sabe o que é justiça, eu não vou praticar justiça, porque eu não sei o que é. O que é justo para você e o que é injusto? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí entra naquela, mas o cara é rico? Opa, tem que respeitar. É o direito dele. Né?
E se ele roubou, ele é rico porque roubou de mim? Como é que fica? Tem que respeitar? Eu acredito que sim, porque a cada um a sua obra. Mesmo que ele tenha roubado, não é problema meu, é dele. É só ele que vai responder pelo que ele fez. Exatamente. Tem um livro, eu tentando lembrar que ele fala de escravidão, que uma família de escravagistas, né? Senhores de escravos, tinha fazenda, era rico, tá? E eles foram desencarnando, um por um, e ficou por último a mulher. E ela não tinha descendente. E no final da vida, ela deixou como herança todas aquelas propriedades para um escravo. E quando chegou no plano espiritual, óbvio, ela tinha muitos débitos, tá? Aí foram falar com ela, falaram, bom, mas tudo bem, eu tinha escravo, mas olha, eu deixei toda a minha propriedade para um escravo. Eu tenho? Ele falou, deu não. Você está devolvendo a propriedade para o devido dono, que na encarnação anterior você roubou. Eu estou tentando lembrar o nome desse livro, mas não lembro agora. Tânia, você que é uma biblioteca ambulante, se você lembra, que fala sobre isso, né? A felicidade plena prende-se à perfeição e à purificação completa do espírito. A felicidade plena prende-se à perfeição e à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é causa de sofrimento, como toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante dos seus sofrimentos. Tá? Isso aqui também na pergunta do Livro Espírito 898 fala que toda ação benéfica que você fizer te ajuda na evolução, é contada, tá? Não há uma única imperfeição da alma, olha aqui, ó, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só boa qualidade que não seja fonte de um gozo. Está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, 3. Estou terminando aqui, gente. Passar. Nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Não acumuleis tesouro na terra, onde os vermes e a ferrugem comem e os ladrões roubam. O que nós estamos falando? Estamos falando de escolhas de prova, estamos falando de riqueza. Porque aquela pergunta lá, por que alguém não escolhe sempre a prova da riqueza? Mas olha o que Jesus fala, né? Acumulai tesouros no céu, onde a ferrugem e os vermes não os comem e os ladrões não os roubam, porquanto onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. E para a gente terminar, uma frase do nosso querido Chico Xavier. Digamos, eu errei, falhei em todas as minhas tentativas de escolha de prova, escolha de reencarnações. O que eu faço? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, eu posso começar agora e começar a pensar num novo fim, ou seja, uma próxima encarnação. Deixa eu sair daqui. É isso, gente. Tive que dar uma aceleradinha, que tinha muita coisa aí. Algum comentário aí para... Fala, Tânia, você que está aqui, estampadão aqui. É legal a gente fazer esse tipo de estudo, mas uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre reforço é a gente buscar durante a semana, observar se a gente está conseguindo colocar o que nós estamos aprendendo em ação. Então, tem uma frase do Chico Xavier que eu gosto muito, que eu, inclusive, eu tenho ela colada, assim, em alguns cantos, que é para eu poder lembrar, que ele dizia assim, aonde você estiver, faça o bem. Então, não importa em que lugar você esteja, em que posição você esteja, em que situação, certo ou errado, justo ou injusto, não importa, faça o bem.
E é essa condição que nós espíritas necessitamos realmente expor, colocar nas nossas atitudes e divulgar, porque a gente vai divulgar o Evangelho de Jesus com o quê? Com o nosso exemplo de conduta. A gente vai ser perfeitinho, lindinho, maravilhosinho, todo mundo anjo? Não. A gente vai ter muitos obstáculos, vão haver muitas pedras nesse caminho que a gente vai tropeçar, mas o importante é a gente tropeçar, passar a mão no joelho, levantar e continuar. Lembra do Nick Vujicic, lá no começo. Aquela pessoa sem braços, sem as pernas, abandonada pela mãe, e hoje ele dá aula de motivacional. Gente, isso é impressionante, né? Não há arrastamento irresistível quando você tem vontade, quando você tem querer é poder. Né? Bom, gente, algum comentário? Macário. Oi. Macário. Oi. Macário. Fala. Essa frase do Chico Xavier aí, essa frase do Chico Xavier aí, né? Que não dá para fazer um novo começo, mas sempre pode se modificar o final, né? Ela é espetacular. Ela serve até para o último minuto de vida de uma pessoa. Claro, claro, eu não consegui retornar. Eu pisei na bola, errei. Dá para recuperar? Se eu conseguir recuperar, tudo bem, mas se não dá, então vou começando daqui para frente. E quem fez isso muitíssimo bem foi Paulo de Tarso. Enquanto ele era salvo, ele aprontou, ele perseguiu, ele matou, Deus que nega. Quando ele se tornou Paulo, o que ele fez? Não dava para retornar e resgatar tudo aquilo que ele fez. Ele fez um novo fim. E que fim que ele fez, né? E o Sandro coloca muito isso nas palestras dele, explicando, né? Que às vezes a gente fica assim, aquele sentimento de culpa, com arrependimento, e acaba não fazendo esse novo começo, né? E aí ele fala muito de Paulo. Ele falou assim, você pensa que ele ficou se martirizando porque ele já tinha matado, não sei o que? Ele falou, não, ele seguiu em frente, né? Perdoou, ele se perdoou para poder seguir em frente. Exatamente, você falou um negócio bacana aí. O auto-perdão é o mais difícil que existe. Que a gente se perdoar. Eu errei, puxa, vim agora. Ó céus, ó vida. Aquela... A hiena, que eu sempre esqueço o nome daquela hiena. Não sei se é o Limp ou o Hard. A Hard, né? Que é a hiena. Ó céus, ó vida, não vai dar certo. Hard é hiena. Hard é hiena. Hard é hiena. Então, muitas vezes, você pisa no remorso, é uma das coisas mais terríveis que existe. Remorso, é óbvio, né? Você se arrependeu, mas não fique preso no remorso. Né? O remorso é uma areia movediça. Errou. O que eu posso fazer daqui para frente? Dá para corrigir? Não dá. Então, vou trabalhar daqui para frente. Então, Paulo é um exemplo fantástico, maravilhoso disso aí. Errou retumbantemente, mas daí para frente acertou mais retumbantemente ainda, porque ele começou a trabalhar o lado bom que ele tinha. E outra, Paulo, o que ele fez era em nome de uma religião. Aquela religião que ele seguia falava que aquilo era correto, então ele seguia isso. Agora, a partir do momento que ele descobriu a sua entrada de Damasco, aí ele se transformou. Aí pergunto para nós, qual é a nossa entrada de Damasco? Estrada de Damasco. A gente já tem a nossa estrada de Damasco para nos transformar e começar a fazer um novo fim? Pensemos nisso. Bom, gente, agradeço o carinho, a compreensão, a paciência. Rapidinho. Oi. Eu sei que você está em cima da hora, um minutinho só, pessoal. Quando a gente estuda a doutrina espírita e a gente chega a alguns temas, tipo esse que fala sobre escolha das provas, fala sobre livre-arbítrio, fatalidade,
sobre determinismo, a gente tem que parar para analisar a nossa vida diante de tudo que acontece com ela. Porque o que acontece em nossa vida, a família que estamos, o trabalho, né, inclusive até a nossa vizinhança, muitas dessas coisas está relacionada principalmente com o gênero de prova que a gente escolheu. E a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, sem murmurar, sem reclamar, que é o que eles falam aqui para a gente, porque foram coisas que a gente escolheu. As entrelinhas que vai acontecer durante a vida, isso são escolhas nossas, são livre-arbítrio, e a gente depois tem que assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Mas quando a gente estuda sobre isso, sobre essa escolha das provas, a gente tem que trazer para a nossa vida, puxa, porque eu estou nessa família, porque eu tenho esses filhos, porque eu estou nesse trabalho, nesse tipo de atividade, e a gente começa a trabalhar isso dentro de nós de uma forma mais tranquila, mais suave, porque o mais difícil que seja, pode ter certeza, né? Não foi de graça, a gente escolheu, né? E a gente tem que estar aqui, né, com a cabeça erguida, com as mangas arregaçadas para seguir em frente, não pode desanimar, nem ficar enamorada pelo remorso, nem pela culpa, porque errou ali, errou aqui, nada disso. Seguir em frente, apagar essas feridas e vida que segue, né? Como o Chico falava, né? A gente pode sempre dar um novo fim, depende de nós. Por isso que a doutrina é maravilhosa. Ela nos coloca em situações. Né? E além do mais, agradecer por essa oportunidade. Gente, vou voltar a falar dessa pandemia. Eu falei no início da peça, eu peço isso. Gente, é um momento difícil, muita gente foi ferido, estão sendo feridos por essa pandemia. Mas e o leque de oportunidade que nós temos de trabalhar, de ajudar, de fazer diferença? Nós nos acomodamos porque nós escolhemos... olha, eu não vou entrar em política, mas eu estava na ativa, entrei em sindicatos. Complicado. E associação dos empregados, entrei lá. O que o pessoal falava para a gente? Eu votei em você, então você faça para mim. Ou seja, você joga a sua responsabilidade, você terceiriza a sua responsabilidade para um sindicato, para uma associação, para um governo, para isso, para aquilo, e né, fica livre. E qual é a nossa responsabilidade? Uma associação, porque outro governo pode te ajudar. Mas se você não fizer a sua parte, nenhum governo vai prestar, nenhuma associação vai prestar. Aí lembramos do que dizia o nosso insigne Rui Barbosa. Cada povo tem um governo que merece. Ou seja, por que eu estou aqui no Brasil? Não gosto desse governo, não gosto desse país, não gosto desse estado, não gosto disso aqui. Por que eu estou aqui? Caí de paraquedas? Não. Por isso que eu falei naquela pergunta lá. Por que as pessoas escolheram nascer no Afeganistão? Gente, nós estamos num país que é maravilhoso. Nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer, porque é maravilhoso. Tá? Ele é gigante por natureza, então eu sempre peço. Eu sou gigante por natureza, que ele também se torne gigante em moralidade, gigante em espiritualidade, mas isso depende de nós. Isso aí. Então, agradecemos sempre, né, sem reclamar, porque a gente não sabe quando é que vai ser a nossa próxima oportunidade. Então, agarremos com unhas e dentes essa aqui e façamos o melhor que a gente puder, né? Porque a próxima vai reencarnar em Júpiter, gente. Já que você reencarnou no Brasil na última, agora vai lá ajudar o povo lá do Afeganistão. Ai, Mona, como você ama marcar, hein? Não, mas Ronaldo, você que colocou. Foi você que colocou? Não sei se você colocou o Jorge Elahart, acho que é isso. Jorge Elahart, canto. Alguém perguntou quem são essas pessoas lá do Afeganistão. Tem uma resposta que assusta. Que assusta a gente. Gente, beijo grande no coração, beijo na alma. Que estuda muito vai ser espalhado. Aí eu já imaginei a nossa classe espalhada. Olha o que ele falou para a gente pensar. Se nós estamos analisando que o Afeganistão, aqueles talibãs são errados, porque nós já sabemos que é correto. Então nós vamos reencarnar lá para fazer a diferença, para mudar essa situação. Todo mundo na mesma sala, hein? É isso. Então, tá, gente. Exatamente. Vamos, mas se a gente puder ajudar, vamos dar.
Tchau, Até pessoal. mais, gente. Até Tchau, semana. gente. Obrigado. Até Tchau. sexta-feira. Semana Tchau. boa. Semana, tchau. Que Até horas, mais. Tchau, Verônica? Obrigada, tchau. tchau. Tchau, Fátima. Verônica. Tchau, Com Deus. Tchau, Paulinha. todo Tchau. mundo. Tchau,